Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. O último aí, vou colocar nesse domingo, né, cara? Porque, pô, a gente tá gravando aqui antes da meia-noite. Se porventura vocês virem depois, aí é outra história, tá? A gente vai compensar nessa segunda-feira ou na terça, a gente vai ter uns 3 ou 4 conteúdos aí diários sobre o Botafogo, mas esse é o segundo vídeo do domingo, repercutindo um pouco a tabela de classificação, tá bom, rapaziada? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Inclusive, porra, peraí. Deixa eu colocar a camisa do Botafogo aqui, que fica melhor, né? Peraí. Porra. Aí é melhor, né? Porra. A gente ficar mais à vontade aqui, né? Canal do Botafogo. Pô, tá maluco, né? Me amarro nessa camisa, rapaziada. Manga longa, 2007. Dizem, se o cara que vendeu pra mim mentiu, aí dane-se, né? Mas dizem ter sido preparada para jogo de uma partida Botafogo 0, Coritiba 0, Copa do Brasil 2007, número 2, né? Do Joilson. Mas vamos lá, rapaziada. Seguinte, resultados aí do fim de semana. A gente teve a situação do Guarani perdendo, o CSA perdendo. Acho que o único resultado, cara, não vou dizer nem que é ruim, né, cara, mas que a gente estava secando os dois únicos, que estava dando aquela secada ali, né, por motivos óbvios, né, que não aconteceram, foram o Avaí ganhando o Cruzeiro e o Coritiba vencendo o Sampaio Corrêa, né. A rodada foi perfeita para esses três times, né, Botafogo, Coritiba, Avaí, tá. O Goiás empatou com Londrina, não conseguiu vencer a partida nem com um jogador a mais. O Guarani perdeu em casa para o Confiança, né, com dois jogadores a menos, né, no fim do jogo. Teve a situação também do Operário perdendo para o CSA. E hoje tivemos aí, né, Náutico 2, Vasco 2. Né, o Vasco abriu 2-0, né, dois erros de saída de bola da equipe do Náutico. O Nenê fez o primeiro gol, numa jogadaça do Nenê, o Cano fez o segundo. E o Vasco, ao invés de controlar as ações, né, cara, e administrar, né, essa pontuação, o Vasco cedeu a bola para o Náutico e sofreu o empate lá nos aflitos. E aí, com isso tudo, né, cara, a gente tem hoje o Coritiba com 57 pontos, em primeiro lugar. O Botafogo está em segundo lugar com 55. O Avaí está com 53. O Goiás, 50. O CRB, né, tá com 50 também, né? E aí a gente tem aí atrás, né? A situação do Guarani, do Vasco, né? Aliás, o Vasco com 47 pontos poderia ter alcançado aí os 49, né? Tem Guarani, CSA e o Náutico também, tá bom? E em décimo o Sampaio Corrêa, tá? O Vasco perdeu uma oportunidade muito boa, cara, e aí eu puxo o gancho, né, cara? Eu me lembro do jogo Botafogo e CRB, né, no estádio Newton Santos. O Botafogo fez 1-0, tinha um jogador a mais, e aí no segundo tempo o Botafogo fez um jogo relativamente, né, entre aspas, feio. Né? E aí vários amigos aqui falando, porque o Botafogo tá muito mal, porque o Botafogo não está jogando bem, o Botafogo está jogando feio. O Botafogo controlou as ações contra o CRB, né, atacou defendendo para não sofrer nenhum perigo de gol, não sofreu nenhum chute na direção do gol e matou o jogo no fim da partida. Né? Fez um gol com o Carlinhos, 2-0. São dois exemplos que eu uso, né, cara? Vasco e Sampaio, em que o Vasco precisava fazer 1-0, tirou um zagueiro, colocou um atacante, abriu espaço, tomou 1-0 e perdeu o jogo. E hoje contra o Náutico, né? O Vasco fez 2-0 e ao invés de cozinhar o jogo, administrar a partida, né, continuar tocando a bola com responsabilidade, sem atacar com tantos jogadores e também sem chamar o adversário para o seu campo, o Vasco simplesmente não fez nada disso. Né? Tomou um gol no primeiro tempo, tomou outro no segundo, na bola aérea, e acabou perdendo a oportunidade aí de ficar a um ponto de entrar no G4, né, cara? De ficar a um ponto, por exemplo, do CRB, que é o quinto colocado. E no próximo jogo o CRB enfrenta o Coritiba, por exemplo. Certo? Então, aí eu pergunto, né, cara, o que significaria, né, de acordo com o Mansur, lá do Sport TV, né, do Grupo Globo, o que seria o melhor futebol da Série B?
né? O melhor futebol da Série B, o Nenê metendo gol, dancinha, né? São Januário, o pessoal tacando cerveja pra cima, e aí sofre o empate no segundo tempo, é isso que é o melhor futebol da Série B? Ou será que a atuação sem brilho do Botafogo não é melhor? Que é você fazer 1-0, administrar o resultado, controlar as ações do adversário e matar o jogo. Que é o que o Botafogo tem feito, pelo menos dentro de casa. Honestamente, eu prefiro a atuação sem brilho, né, estando em segundo lugar, do que o melhor futebol da Série B em sexto. Enfim, pelo menos é é a minha preferência, tá? E detalhe, né, cara, tudo pode acontecer aí daqui 2 semanas, que a gente vai ter aí a partida, 2 semanas, né, entre Botafogo e Vasco em São Januário. Inclusive, esse jogo pode ser o jogo do acesso, tá? Até traçando o parâmetro, o Botafogo enfrenta agora o Goiás na terça-feira. Inclusive, o Botafogo chegou a Goiânia agora neste domingo à noite. Na segunda-feira, o Botafogo vai treinar lá no estádio do Atlético Goianiense, no CT. E na terça-feira, enfrenta o Goiás às 9h30 lá no Serrinha, tá bom? E aí, com isso, o Botafogo ele vai se preparar, né? Eu, particularmente, eu acho que eu prefiro, né, o Botafogo viajando antes, né, para poder treinar e se adaptar fisicamente, né, cara? Porque se viajar na véspera, cara, o time fica meio travadão, né? Eu sempre preferi isso, né, cara? E aí o Botafogo vai enfrentar o Goiás. E no mesmo dia a gente vai ter um jogo muito decisivo, né, cara? Que é CRB e Coritiba. Então, eu particularmente vou torcer muito pro CRB, né? Ou pro empate, né? Porque o CRB vencendo distancia dos outros, por exemplo, o Vasco, que na próxima rodada joga sem o Nenê, né? Outros times ali, Guarani, CSA, e trava um pouquinho Curitiba. Se o Curitiba perder e o Botafogo ganhar, ou o Curitiba empatar e o Botafogo ganhar, o Botafogo já é líder do campeonato. E, na minha visão, o Botafogo tem que jogar esse jogo contra o Goiás, apesar de ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo truncado, vai ser um jogo com oportunidades para ambas as equipes. Eu acho que o Botafogo tem que entrar lá com uma postura de quem quer conquistar os 3 pontos, certo? Inclusive, é muito importante deixar isso claro, né? O Botafogo enfrenta o Goiás, se ganhar, aí vai lá e enfrenta o Confiança, ganhou. Se o Botafogo enfrentar o Vasco, se o Botafogo enfrentar o Vasco em São Januário, tendo vencido o Goiás e o Confiança, o Goiás fora e o Confiança em casa, o Botafogo pode, em São Januário, concretizar o seu acesso para a Série A, tá bom? Mas não é momento de pensar nisso, é só uma informação a título de curiosidade, é o momento da gente pensar jogo a jogo, e o próximo desafio é agora, terça-feira, 9h30 da noite, no Serrinha, contra o Goiás. Valeu? Gente, beijo, fui!